Eu li Amor, Teoricamente, da Ellie Hazelwood, e eu li também Nem Te Conto, da Emily Henry. E eu acho que esses livros são ótimos para fazer assim uma rinha de livros e para comentar, para conversar com você sobre por que eu não leio mais romances contemporâneos. Gente, esse aqui vai ser um vídeo do estilo do quadro sem edição, então é um vídeo ali direto, papapá, a gente conversando. E eu sei que, por um lado, estou eu aqui falando, você está aí ouvindo, mas eu quero muito continuar essa conversa com você nos comentários. Então, assiste até o final, perceba aí os meus argumentos para esses livros. Será que eu gostei de algum deles? Será que eu vou criticar os dois? Enfim, vem comigo, vem nessa conversa, vem nesse bate-papo e bora lá para a gente falar sobre isso. Para começar, né, deixa eu falar sobre o Amor, Teoricamente. Esse livro, que é o livro da Ellie Hazelwood, eu li ano passado e eu já adianto para você, foi um dos piores livros do ano. Eu geralmente não leio tantos livros ruins, por isso eu nem costumo fazer aqui, sabe, aqueles vídeos de os melhores do ano, os piores do ano. Eu não costumo fazer porque realmente tem poucos livros ruins, então eu nem conto, nem boto. Mas certamente esse foi um dos piores. E por quê? Primeiro, do que se trata a história? Se você não leu, pode deixar que eu não vou dar spoiler. É uma história que se passa no mundo acadêmico. Então, assim, isso já me interessou. Eu sei que a Ellie Hazelwood tem essa característica nos livros dela, né, de passar ali, de ambientar os livros nesse mundo acadêmico, o que me interessa bastante. Se você não me conhece de outros lugares, né, eu sou doutorada, né, sou doutora em filosofia, fiz doutorado, né, graduação, mestrado, doutorado, aquela coisa toda, na área de filosofia ainda, que é uma área bastante masculina, bastante dominada por homens. E aí, no livro, vai contar a história de uma mulher que é da área da física, e ela é física teórica, né? E ela vai, enfim, ela tá passando um perrengue na vida, porque terminou o doutorado, mas não tem emprego direito. Ela trabalha como professora substituta, mas não ganha muito. E aí ela vai disputar uma vaga de emprego, né? Uma vaga melhor ali. Só que ela vai ter um desafeto que agora vai ter um rosto, né? É um duplo desafeto, porque para complementar a renda, ela trabalha como acompanhante, mas aí não acompanhante no sentido, né, safadinho da coisa, acompanhante no sentido de acompanhar mesmo, né? Ela faz presença ali e, enfim, junta um dinheirinho com isso e tal. Mas, e aí, um dos clientes dela é um cara que tem um irmão que sempre que esse cara, né, sempre que esse irmão encontra com eles dois ali, esse irmão tem uma certa implicância ali com ela. Do lado acadêmico, ela tem um certo desafeto, porque tem uma história de que um cara com 15 anos de idade publicou um artigo desmerecendo a física teórica, e depois ele acabou se tornando um professor, um físico também, só que da área experimental. E aí, quem está na banca de seleção, né, aquelas conveniências do roteiro, quem está na banca de seleção para o emprego que essa mulher está procurando? E aí, gente, me perdoem porque eu já esqueci os nomes. Enfim, quem está na banca? Esse cara. E aí, assim, a escrita do livro é gostosa? É gostosa. É aquele livro assim que você pega para ler no fim de semana e você vai, você engata e vai embora, sabe? O desenvolvimento dele, a escrita dele, não é ruim, tá? Então, não estou criticando aqui a escrita da Ellie Hazelwood. As descrições assim acadêmicas, ótimas, 10 de 10. Me deu até certos gatilhos conforme eu fui lendo. Quem estava me acompanhando lá no Scooby, né? Eu falei, nossa, esse negócio aqui está me dando gatilho já no negócio. Porque, assim, o mundo acadêmico é muito bem representado nesse livro. Até aí também, 10 de 10. Aonde que esse livro me perdeu? Em que momento da vida esse livro me perdeu? Ela é uma mulher brilhante, ela tem ali uma super ideia lá para a área dela, sabe? A mulher é genial na vida, lá na física. Porém, ela como um ser humano feminino, ela não consegue ter 5 centavos de opinião sobre o que ela gosta, o que ela não gosta,
sabe? Ela é, assim, um papelão que você dobra do jeito que você quiser, sabe? Então, assim, isso me dá uma raiva. E aí, qual é o meu problema com esse livro e como que ele representa o meu desgosto pelos romances contemporâneos? Meu problema é com essa representação de mulher desses livros. E assim, gente, eu não estou tentando problematizar super, sabe? Eu não estou tentando fazer militância. Ah, então toda mulher de livro tem que ser forte, destemida e corajosa e sábia. Não, não é isso. Calma, calma, calma. Vou chegar lá nesse ponto. Mas deixa eu falar do meu problema com esses tipos de livro. O problema é, você tem de um lado uma mulher que muitas vezes é tida como fraca, como meio tonta na vida, que, assim, ela é quase uma ameba na vida, sabe? Mas, claro, né? Porque se fosse completamente uma ameba, não valeria um livro inteiro. Ela tem alguma coisa especial, só que ela própria não enxerga que ela tem algo de especial. Ela não enxerga que ela não é como as outras garotas. Ela é diferente, ela é especial. E aí vai precisar do quê? De terapia? Vai precisar do quê? De uma amiga dando uns conselhos? Vai precisar o quê? Se olhar no espelho? Não. Vai precisar de um homem preferencialmente rico, bonito, né? Porque junta as duas coisas, muito seguro de si, é um cara assim confiante, ele exala confiança, sabe? Ele é aquele cara que ele encosta numa parede, cruza os braços e olha assim com uma cara de que nada me importa. E aí ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é. E aí o que acontece? Nesse livro Amor Teoricamente, normalmente esses tipos de cara, nesses livros de romance, eles são assim e eles têm um lado meio canalha, que é tipo, ele faz alguma coisa errada, mas aí, pelo poder do amor, agora ele está regenerado. Spoiler da vida real. Normalmente não funciona desse jeito. Mulher não é assistência social de homem canalha. Mas tudo bem. Sigamos, né? Sigamos. Nesse caso, ao invés de botarem a canalice no caráter dele, botaram a canalice, né, do artigo lá que ele publicou e não sei o quê, e isso acabou desmoralizando a física teórica, enfim. Só que acontece, esse homem rico, bonito, seguro de si, maravilhoso, etc, 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 é aquele que vai revelar a essa mulher insegura, a essa mulher que não sabe de si, mas ele acha que ela é tão incrível e ela não sabe como esse homem maravilhoso foi gostar dela. É ele que faz essa mulher desabrochar. Tudo bem, você pode dizer que não, mas foi porque ela passou a reparar. Não, é por causa do romance que a coisa toda acontece, tá? Exemplos. O clássico 50 Tons de Cinza. Gente, a Anastácia é uma tonta que ela não consegue sair do elevador sem tropeçar. E assim, eu tenho lugar de fala nesse ponto, porque eu sou uma pessoa que tropeça muito. A minha coordenação motora é horrível. Meu marido sabe que eu já desci de uma van e caí de 4 no meio da rua. Essa sou eu. Agora, saindo de um elevador, não. Porque é plano o negócio. Não tem muito. Mas tem ali um vãozinho. Mas, gente, como é que você vai enfiar o pé naquele negócio? Sabe? Então, assim, me dá raiva. Me dá raiva dessas mulheres que parece que a vida inteira eu não sei como elas estão vivas, sabe? Até aquela idade. Eu não sei como elas estão vivas. Porque age como se não fosse um ser humano funcional. Especialmente quando tá frente, né? Tá em frente desse homem que é maravilhoso, que é lindo, que é o gostoso, que é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Enfim. Então, 50 Tons de Cinza, Crepúsculo e trocentos outros desses. E o que me incomodou no Amor Teoricamente é justamente isso. Ela, quando se trata assim da vida acadêmica, maravilhosa, sabe? Apesar de que ela ainda passa por uma situação, enfim, com o orientador dela. Não vou dar spoiler aqui do livro, mas, né?
essa baixa estima dela, essa visão meio negativa dela, é uma coisa que acaba se refletindo em outras áreas, mas assim, ela no trabalho dela é muito competente. E aí, como eu falei, a minha ideia aqui não é assim, Fernanda, então você vai problematizar o livro, poxa, mas eu só quero me divertir, eu só quero um livro assim para descansar a cabeça, para, sabe, relaxar e tal. Tudo bem. Se você gosta, você venceu. Eu não tô aqui, não tem polícia literária da Fernanda para ir bater na porta da sua casa e dizer que você não pode ler. Não estou aqui para isso. Estou aqui levantando uma conversa, abrindo uma conversa com você. Por quê? Esses livros, especialmente esses livros de capa colorida, eles são escritos comercialmente pensando num público feminino. A gente já tem estatísticas que mostram que as mulheres leem mais ficção, ficção em geral, qualquer gênero, do que homens, né? Salvo às vezes fantasia, que aí você tem alguns nerds assim que gostam mais de ler, mas no geral, né, se a gente for assim, livros de ficção versus livros de não ficção. As estatísticas dizem que, em geral, as mulheres leem mais ficção do que os homens. E quando a gente fala de romance, especialmente romance de capa colorida, né, a grande porcentagem das consumidoras são mulheres. Então, isso já é um produto feito para mulheres. E é feito para mulheres para elas se identificarem com a personagem. Porque se elas não se identificarem, não vão torcer, não vão terminar de ler o livro, né? Vão, assim, vai largar o livro no meio do caminho. Então, eu fico pensando que o sucesso desses livros, será que isso é um desejo nosso de contos de fadas da Disney? Contos de fadas, assim, os mais clássicos, né? Nem os contemporâneos, não. Será que isso representa, bota para fora esses desejos de contos de fadas, do tipo, a princesa em apuros, e aí vem o príncipe para salvar essa princesa em apuros, e aí sim ela vai virar a princesa que ela é? Sabe? Isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Mas, para não dizer que eu passei esse vídeo todo reclamando, eu quero falar de um contraponto, que é o Nem Te Conto, da Emily Henry. Esse é o segundo livro da Emily Henry que eu li. Tem até resenha aqui, eu li ano passado o Loucos por Livros, também dela, tem resenha aqui no canal. E eu acho muito bacana, pelo menos julgando por esses dois livros. Pode ser que ela tenha feito zoados aí em outros livros. Mas assim, o Nem Te Conto é a história de uma mulher que ela fica noiva e ela acaba fazendo, né, cometendo o erro que muitas mulheres cometem, que é o quê? Abrir mão da própria vida para seguir o sujeito. Então ela vai mudando para uma outra cidade e ela assim, ela vai tentando encaixar a vida dela nos gostos dele. Ele é aquele cara fitness que toma suco detox e acorda não sei que horas da manhã para correr e para fazer não sei o quê. Ele é o total oposto dela, assim. E só que um belo dia, né? Então, assim, ela mudou a vida toda dela. Nessa cidade ela não conhece ninguém, até porque ela só conhecia os amigos dele. Ela meio que encaixou toda a vida dela dentro da vida dele. Até que um belo dia ele chega e fala: olha, tá tudo terminado entre nós, porque na verdade eu descobri que o meu grande amor é a minha amiga de infância, que a gente sempre foi amigo, mas aí de repente rolou, né? Rolaram olhares e tal, e a gente pensou, poxa, será? E não sei o quê. O que é uma coisa, já para começar, assim, isso é uma coisa que eu gosto nesses dois romances da Emily Henry, que é sempre tem uma história de amor que parece tradicional, e aí ela fica zoando essa história de amor tradicional. Então, no Loucos por Livros foi a mesma coisa. E nesse aqui também, essa ideia do tipo, a história clássica seria o quê? Seria contar a história desse cara, assim como a gente viu em muitas comédias românticas dos anos 90, especialmente, que é aquela história do cara que está prestes a se casar, mas aí descobre que é apaixonado pela amiga de infância, né? E aí, assim, ninguém pensa do lado da noiva que ficou abandonada. Quando muito essa noiva aparece, ela é representada como uma megera, né? Ela é terrível, ela é fútil, ela é superficial e não sei o quê. E, na verdade, a garota boa, maravilhosa, linda, não sei o quê, é a garota que, enfim, que era desprezada antes. Então, já tem um negócio, assim, interessante, né? Porque aí, beleza, o cara fala, não quero mais casar com você, eu vou ficar com a minha amiga lá. Beleza. Aí, claro, gente, óbvio que essa mulher está acabada, está destruída. E ele fala: olha, a gente vai viajar para te dar um tempinho de você tirar as coisas da minha casa, porque ela mora na casa dele, né? Vou te dar um tempinho para você tirar as coisas da minha casa, mas quando eu voltar, eu espero que você não esteja mais aqui.
E aí, assim, ela abriu mão de tudo, né? Ela não tem casa, ela não tem para onde ir, não tem dinheiro, tá as coisas dela toda, então também não tem como você, sei lá, ir para um quarto de hotel. Então ela acaba indo para casa. Aí, assim, gente, tem uma conveniência nesse negócio também, né? Então, todo livro de romance tem, porque senão também a história não avança. Que ela vai morar no apartamento, vai dividir o apartamento com o ex-namorado dessa mulher que ficou com o então noivo dela. Não sei se dá para explicar direito isso, né? Mas enfim, o noivo dela, né? Tava noivo dela e essa amiga de infância tinha um namorado, né? Então eram dois casais na história e aí os dois casais se desmancharam e o noivo dela ficou com a amiga de infância e o ex-namorado da amiga de infância tem um quarto lá para dividir. Então ela vai morar com esse cara, né? Enfim, eles começam amigos de início, óbvio, os dois estão acabados, estão absolutamente tristes, estão, né? Como você pode imaginar numa situação como essa? Enfim, aí a história vai se desenvolvendo, você vai imaginar, vai rolar um romance, né? Óbvio, porque, né? Se não fosse, não seria um livro de capa colorida. Então, assim, é claro, o livro é perfeito? Não é perfeito, tá? Tentaram botar um drama ali no meio do caminho que eu achei meio desnecessário. Mas o que eu achei legal desse livro? Primeiro, ela é uma mulher comum. É só uma mulher comum que comete erros e tem acertos, que tem um passado, tudo bem, tem umas histórias ali meio que eu achei meio desnecessárias, que é a parte que eu não gostei um pouco do livro, mas assim, ela não é uma mulher tonta, sabe? É óbvio, ela tem um momento de tristeza, ela tem um momento que ela tá ali, né? Enfim, ela achou que ia casar com o cara, ela mudou toda a vida por causa do cara. E é óbvio que ela vai ter que meio que se redescobrir nesse processo. Mas eu acho que é uma personagem muito mais com a qual eu consigo me relacionar muito mais, sabe? É só uma mulher comum vivendo a vida dela, e que hora dá certo, hora dá errado, hora ela toma decisões questionáveis e hora ela acerta nas decisões questionáveis. Por sua vez, aí você pode imaginar, né? Ah, tá dividindo apartamento, o que será que vai acontecer, né? Então, óbvio, eles vão ter um romance. Mas assim, esse cara também, né, com que ela vai dividir esse apartamento, ele também não é descrito de início como esse cara lindo, rico, seguro de si, e não sei das quantas, e gostoso, e ai meu Deus, né? Muito pelo contrário, ela acaba até de início, ela tem uma visão um pouco enviesada sobre ele, porque o ex-noivo dela falava mal desse rapaz, né? Dizia, enfim, que ele não trabalhava, que ele sempre acordava muito tarde, vivia com uma cara meio bêbado, meio esquisito, que ele devia fumar alguma coisa, enfim. Então, de início, ela tem uma visão assim meio enviesada, né? Que ela vai ter que desconstruir essa visão e tal. E aí o romance vai se desenrolando de um jeito muito natural, sabe? De um jeito. É claro, gente, tem aquela história, enfim, coisas clássicas, né? De fake dating, né? Eles fingem que estão namorando, porque aí eles recebem o convite do casamento do ex-noivo e da ex-namorada, e eles não querem parecer que estão por baixo, né? Então eles vão lá tentar dar uma de, não, mas tá tudo certo, nós estamos bem também. Enfim, mas assim, o desenvolvimento real do romance, não esse fingido deles, é um desenvolvimento muito real. E aí eu acho muito bacana, né? Ele não é um galã à primeira vista. Claro que depois ela vai olhar para ele com outros olhos e não sei o quê. Mas assim, ela é só uma mulher comum. Ele é um cara comum. Todos dois têm seus defeitos e têm seus acertos. E vão tentar se encontrar nisso. Ponto. Eu não quero, não estou dizendo que todo livro de romance tem que ter uma mulher super forte, decidida, que nunca erra, porque isso também não é real. Isso é tão pouco real quanto essas mulheres tontas que aparecem. Porque, assim, é óbvio que tem mulheres mais fragilizadas, às vezes, por circunstâncias da vida. Que não, ok. Mas, se a gente for tomar como generalização, não é possível uma mulher, a maioria das mulheres, sei lá, serem tão tontas quanto essas personagens tontas de livro. Eu já disse que elas são tontas. Enfim, então assim, terminando. Eu não estou dizendo que é para você não ler a Ellie Hazelwood. Para mim, a pessoa já deu essa experiência. Então, eu sempre tive curiosidade assim sobre os livros dela, mas
com esse livro. E já me disseram que os livros dela são todos meio parecidos, assim, que muda o nome do personagem, a área acadêmica, mas disseram que é tudo meio parecido. E aí, sinceramente, eu não tenho vontade de ler outros dela. E, no geral, eu estou evitando ler romances contemporâneos por causa disso. Porque ou eles botam a mulher, ou ela é muito diferentona, porque ela é muito segura de si e tal, e coisa. E também não é, sabe? Eu não consigo acreditar naquilo ali. Ou ela é uma tonta que, se ela abaixar, ela, sei lá, vai ser atropelada por um trem, porque não consegue ter. Ela consegue ter menos coordenação motora do que eu. E aí eu não gosto. Não tô dizendo que você não pode ler isso. Eu só tô querendo abrir essa conversa. Eu quero saber se você também sente esse incômodo, se você também percebe isso, se você consegue perceber diferenças entre autoras, se você tem alguma autora de romance que não escreve personagens femininas tontas para você me recomendar aqui nos comentários. Enfim, vamos continuar essa conversa aqui nos comentários. Não esqueça, deixa o like se você quer outros vídeos de resenhas, vídeos em que eu tô falando bem ou falando mal dos livros. Toda terça e quinta a gente tem live de sprint aqui às 9h30 da manhã, então se você quiser ler comigo e ver minhas reações, inclusive estou fazendo o projeto Austen, estamos lendo aí os livros da Jane Austen, que sabe fazer bons personagens. Falarei sobre isso em outros vídeos. Enfim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever nesse canal se você não estiver inscrita, continuar essa conversa comigo nos comentários e se você tiver recomendações também. E eu te espero no próximo vídeo, então. Tchau, tchau.